Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Ótimo domingo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje é domingo. Iniciamos hoje mais uma semana de desafios, de lutas, mais uma semana com muitas vitórias e muitas alegrias. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje, de como igreja nos reunirmos, mesmo nesse momento onde estamos vivendo esse cenário totalmente diferenciado, que não esperávamos viver. O Senhor nos permite hoje nos reunir por intermédio desse meio de comunicação, da internet, nos reunir como igreja, nos reunir como família, nos reunir como filhos. E agora nós te pedimos, toma a frente. Abençoe esse período que vamos estudar a Tua Palavra, que juntos vamos aprender um pouco mais de Ti, na busca do crescimento, na busca da maturidade, na busca da vida de buscar, de caminhar através de uma vida de devoção a Ti. Nós te convidamos agora a ser bem-vindo, abençoa cada um que já entrou, aqueles que vão entrar, cada um que vai compartilhar, tanto pelo Face, mais tarde vai compartilhar pelo YouTube. Abençoa, Pai, que essa aula seja instrumento de glorificação do nome do Teu Filho Jesus. Que o Teu reino é que venha, que o nome de Jesus é que apareça. Não importa se somos poucos ou se somos muitos, mas esse desejo precisa pulsar naquele que busca viver uma vida de devoção a Deus. Quem tem que aparecer é Deus, quem tem que ser reconhecido é o nome do Senhor. Então ouça a nossa súplica, guarda os nossos familiares, guarda os nossos lares, nesse domingo, nesse primeiro domingo do mês de maio, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, queridos, bom dia, graça e paz. Ó, você que já está aí, vou te dar alguns segundos para você compartilhar esse link. Vai lá, compartilhe o link. Ó, tô fazendo aqui agora, ó. Tô compartilhando no grupo da família. Ah, meus primos, meus tios. Vou compartilhar no grupo da família, meus cunhados, todo mundo, ó, ligado para poder participar, meus tios. Isso, os grupos que eu faço parte também, né, do Zap. Vou compartilhar, chama todo mundo, eu quero incentivar você a fazer isso também. Sabe, querido, é necessário. Nós precisamos tomar posse e fazer bem bom uso dessa ferramenta, né, que se chama celular, internet. Faz bom uso, compartilha, chama todo mundo, desperta tu que dormes aí, querido, dorminhoco, dorminhoca, desperta. Hoje é domingo, dia do Senhor, aleluia, coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer o carinho dos irmãos, né, que já acordaram, já estão aí ligadinhos na internet. Opa, deixa eu só aproximar mais um pouquinho, ficou bom aqui. Isso, tá legal, graças a Deus. Vamos começar? Vamos dar início? Deixa eu dar uma pausa aqui, isso. Vamos dar início. Abre a tua Bíblia aí, querido, no livro de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vou usar a nova versão transformadora. Êxodo capítulo 20. Vou botar água aqui só para mim não me perder, que eu já me encontro, né? Hoje é um dia muito especial, né? Além de ser domingo, dia que fez o Senhor, hoje é aniversário da filha do pastor Jorge, né? Da diaconisa Sandra, hoje é aniversário da Soraya. Soraya, que Deus abençoe tua vida, né? Que é minha prima, que Deus reine no seu coração e que a luz dele esteja perpetuamente sobre a tua vida,
sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua filha. Um abraço para o Edu, um abraço para a Duda. Deus abençoe a vida de vocês, né? Tô com alguns irmãos aqui que eu tô vendo, ó. Dani, Eliane, ó, Deus abençoe o pessoal aí. Pastor Herculano, Irmã Lídia, Irmã Patrícia, Manel, meu sogro. Oh, então, se o Manel tá assistindo, Auxiliane também tá. Wanda, Deus abençoe tua vida. Tá? Vani, Deus abençoe. Amanda, graças, paz, o povo tá entrando. Eu vou aproveitar, meu querido, enquanto você tá pegando a sua Bíblia aí, Cadu, meu cunhado, um beijo pra tu, querido. Deus abençoe tua vida. Eu sei que enquanto o povo está entrando, eu quero te fazer um convite. Hoje nós temos culto presencial, né? A gente precisa, eu quero te incentivar você a participar do presencial por dois motivos. Primeiro, é para a gente poder ser grato e adorar o Senhor, porque a igreja é a comunhão com os santos. Então eu quero incentivar você a estar hoje, né? Segundo, se você puder, logicamente, se você estiver dentro dos padrões necessários para um presencial, eu quero incentivar você a estar conosco hoje. E hoje a gente estará também reunido para agradecer a Deus em um culto em ação de graça pela vida da pastora Liliane, né? Então, Wellington, Deus abençoe. Tiago, Deus abençoe, queridão. Manelzinho, Manel Carvalho, irmão Rosimar, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então, hoje, e eu vou pedir para os irmãos, atenção, meu amado, vamos chegar no horário direitinho, para a gente poder fazer. Chega até antes, pastor, eu quero conversar, quero bater um papo. Chega antes, chega meia hora, 15 minutos, 20 minutos antes, dentro da sua disponibilidade, 10, 5. Mas vamos, hoje, Escola Bíblica Dominical, aqui e presencial daqui a pouco. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Vamos comigo, vamos lá, vamos juntos. Êxodo capítulo 20. Verso 3, não tenha outros deuses além de mim. O que me chama muita atenção é como inicia. Eliane, manda abraço pro Flávio aí, coisa linda. Deus abençoe essa família que amamos aí. Como inicia o livro do Êxodo, né? Que é lá no Pentateuco, lá no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu estou em Êxodo, é o segundo livro do Pentateuco. Né? Você pega a Torá aí, manda abraço para Érica também, Tiagão, para Juju, você pega a Torá, você vai ver, e ele começa dizendo assim, ó, então o Senhor deu ao povo todas estas palavras, e no verso 2, ele já entra rasgando, dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Então o que eu aprendo aqui nesse versículo? A aula dominical hoje, nós estamos dando continuidade ao que a irmã Patrícia liberou, é sobre falar algumas diferenças sobre devoção e sobre idolatria. Essa é a parte 2, devoção e idolatria. Então, quando você olha Deus falando, quando você lê o verso 3, você precisa entender o que antecede o verso 3, né? Você tem que fazer o estudo, por isso que o seminário é super válido, porque você vai entender a necessidade de ler o que vem antes e o que vem depois, para você poder entender aquele contexto, né? E vai dizer, eu sou o Senhor, ou seja, Deus, ele está fazendo uma lembrança, mostrando que ele é o Senhor. Primeira coisa que a gente precisa aprender hoje, quem é o Senhor da nossa vida? Para a gente poder entrar nessa diferença de idolatria e de devoção. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Deus? Seja bem-vindo, Franklin. Quanto tempo que eu não te vejo, Franklin, online? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Vamos lá. Quem é o Senhor da minha, quem é o Senhor da nossa vida? Às vezes nós falamos que, não, eu amo a Deus, Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da minha casa, Deus é o dono da minha família. Mas o dono, quando a gente fala que Deus é o dono, que Ele é o rei, que Ele é o Senhor, nós permitimos que Ele tome as devidas decisões. E a gente precisa começar a falar sobre isso, porque quando Deus liberou essa palavra no verso 2, primeiro ele liberou mostrando que ele era o Senhor e que foi ele quem livrou o povo do Egito. Ou seja, primeiro a gente precisa entender que ele é o dono da nossa vida, e é ele que nos livrou do Egito, que tem nos livrado da Covid, que tem nos livrado aí dessa pandemia. Fala para mim, querido, quantas pessoas, talvez parentes, colegas, né? Você soube que
pegou a Covid e veio a óbito. Eu estava conversando com a irmã Kátia, nós estivemos lá no sábado, e ela estava comentando comigo, pastor, eu gosto de ouvir da irmã Kátia Salviano, Deus abençoe a vida dela e dê saúde. Ela acabou de vir de uma perda de acho que foi primo dela, que faleceu devido ao Covid, e ela falou, pastor, eu não vou ficar em casa, meu parente morreu na sexta, mas eu vim para a igreja no sábado, pela manhã, quando nós fomos lá arrumar a igreja. Eu falei, glória a Deus pela vida dela, que Deus continue fortalecendo a fé dela. Eu estou dando esse exemplo pessoal dela, porque é algo que é recente, e nós vivenciamos isso. Então, o que eu aprendo? Deus permitiu que um parente dela fosse levado, mas ela não. Então, Deus permitiu que um parente, um amigo, às vezes um colega de trabalho seu, fosse levado, mas você está vivo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que quem livrou você da morte não é a vacina ajuda e é necessário, e eu quero incentivar você a tomar vacina. Não vai vacinar não, se vacina sim, olha lá o calendário e se vacina. Quem faz parte, assim como eu, do grupo da comorbidade, que eu sou hipertenso, fica atento que já está começando, tá? Os profissionais aí de saúde já estão liberando, então toma vacina. E aí, simplesmente, quem tem nos livrado é Deus. Então eu preciso reconhecer que é Deus que me livrou. Eu preciso reconhecer que quem tem me sustentado, independente de Covid, querido, porque não é só a Covid, tem outras doenças que estão aí, ainda tem gente morrendo de câncer, ainda tem gente padecendo de outras doenças, pessoas que estão padecendo de outras situações aí, desemprego, os assaltos continuam, a apostasia continua, entre outras coisas, mas Deus tem nos guardado. Então ele faz menção hoje, eu quero fazer menção hoje da mesma forma que Deus fez menção lá no passado, ele dizendo, nós não somos escravos porque Jesus nos libertou. Você não é escravo porque Jesus te separou. Você foi separado por Deus. Não foi pela tua beleza, não foi pela tua etnia, não foi pela tua classe, pela tua condição financeira. É simplesmente amor, é graça, favor não merecido. Deus olhou para mim, olhou para você e achou essa graça. E ele nos mantém vivos, de pé. E aí o Senhor, como ele falou no Egito, ele fala hoje, olha, não tenha outros deuses além de mim. Por quê? Eu estou olhando para cá, pelo computador. Por quê? Porque quem está nos livrando é ele. E Deus é ciumento. Deus, por isso que ele fala, ninguém toca na menina dos meus olhos. A minha glória eu não divido com ninguém. Eu e você somos glória de Deus. E aí a gente começa a entender essa parte para poder entender o que nós falaremos hoje. Que Deus é ciumento, sim, e que Deus, ele fala, não adorem a outros deuses. E às vezes nós achamos que adorar, que a idolatria aponta somente para imagens e esculturas. Não, querido, idolatria não é somente para imagens e esculturas. Nós falaremos isso no decorrer da escola bíblica. Mas eu peguei algumas definições bem simples, né? Para que você possa aí entender. Devoção. Quando eu falo de devoção, a diferença, aula dominical hoje, você que chegou agora, devoção e idolatria, diferenças. Devoção. Uma definição bem simples para que você possa entender. Uma profunda dedicação. Pronto. Devoção é uma profunda dedicação. É um comprometimento total a Deus. Lealdade e obediência. Então, o que é devoção? Devoção é profunda dedicação, comprometimento, lealdade e obediência total. E quando a gente fala de vida de devoção, até nós falamos na imersão, quinta-feira, agradeço a Deus pela vida da irmã Patrícia, que deu uma imersão abençoada. Ela estava falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstram uma vida de devoção, eles tinham profunda dedicação. Tá? Eles estavam num ambiente que eles poderiam abrir mão de tudo, porque Nabucodonosor, ele levou cativo alguns jovens e ficou estudando a cultura babilônica, os caldeus, todo aquele processo, mas eu vejo que em meio a tantas situações ainda existem pessoas assim como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, né? Daniel mudaram o nome dele lá naquela época.
Por quê? Que estão no meio, estão num cenário delicado, mas não se contaminam. Por que não se contaminam? Por que não se perde? Por quê? Porque eu entendo que a devoção ela não começa de fora para dentro. A devoção ela começa de dentro para fora. Não adianta você dizer, abrir a sua boca e falar assim, não, eu sou devoto a Deus. Eu tenho uma vida de devoção. Se o teu coração não está voltado para Deus. Então o que eu vejo aqui nessa história de Daniel? Daniel, conforme a gente está aplicando na imersão de quinta, falando sobre o profeta Daniel. É o livro de Daniel. Daniel, o segredo de Daniel não era a quantidade de jejum que ele fazia. O segredo de Daniel não era que Daniel, ele era bonitinho, era ruivo, loiro. Não. O segredo de Daniel é que ele tinha uma vida de devoção. Um comprometimento, uma profunda dedicação. Sabe, a profunda dedicação, o comprometimento total, ele não está atrelado a tempo, ao espaço. Um comprometimento total, uma dedicação total, ela vem no dia da alegria, ela vem no dia da tristeza, ela vem na primavera, no outono, no verão ou inverno, independe. Nós precisamos manter uma vida de devoção constante. E quando mantemos uma vida de devoção constante, Deus nos dá as ferramentas corretas para sobrevivermos nesse mundo e não nos perdermos mediante a tantas ofertas, a tantos manjados que é liberado. E quando eu falo sobre devoção verdadeira, eu me lembro muito sobre Davi. Davi, quando ele chegou lá no livro de 1 Crônicas, abre aí para mim, por favor. 1 Crônicas, capítulo 28. Abre para mim, por gentileza, aí, ó, 1 Crônicas, capítulo 28. Isso, você já abriu? É o momento onde Davi ele chega e fala assim, ó, e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração e com alma voluntária, pois ele sonda os corações e entende os pensamentos. Se o buscardes, será achado, mas se o abandonardes, rejeitar-te-á para sempre. O que está acontecendo aqui? Davi, ele chama Salomão e apresenta a Salomão a necessidade de dar continuidade. Como assim, pastor, a necessidade de dar uma continuidade? Davi ele já tinha uma vida de devoção. E Davi ele mantinha essa vida de devoção. Davi ele não esperou ser rei para ter uma vida de devoção. Davi, ele não esperou ter filhos para ter uma vida de devoção. Davi, ele não esperou ser coroado, porque ele foi ungido num momento e coroado no outro momento. Ele não esperou ser coroado, e nesse momento, quando eu falo coroado, eu estou falando uma questão do reconhecimento. Davi, ele não esperou ser reconhecido pelo homem para manter uma vida de devoção. E aí eu acho isso fantástico. Ainda de trás das malhadas, ele cuidando das ovelhas malhadas, em ovelhas que ninguém queria, aonde mesmo o pai não apostava, vou usar essa palavra entre aspas, na vida de Davi, assim como na vida dos outros irmãos. Mesmo assim, Davi já mantinha uma vida de devoção. Pastor, me explica isso na Bíblia. Te explico. Porque quando Davi fala, ainda em secreto, ele já havia lutado contra o leão, contra o urso, o que deu graça para Davi ter lutado e ter vencido o leão, o urso, todas as outras adversidades que ele passou, foi a vida de devoção que ele mantinha. Antes de ser ungido, antes de ser reconhecido, antes de ter posses, antes até mesmo de ser reconhecido antes de trazer a arca de volta, Davi já mantinha uma vida de devoção. E aí o que eu quero liberar para a minha vida e para tu, o que eu recebo hoje com essa aula dominical? Que nós não podemos esperar ter reconhecimento e esperar alguma coisa acontecer e esperar algo chegar para poder manter uma vida de devoção. Eu não posso esperar o meu varão chegar. Não, depois que eu casar eu vou buscar Deus.
eu vou me dar mais para Deus. Não, depois que a minha esposa chegar, eu vou me dar mais. Não, depois que Deus abrir uma porta para mim, eu vou me dar mais. Não, depois que eu viajar para o exterior. Não, depois que eu conseguir a minha casa própria. Ou depois que eu conseguir um carro e quitar. Não, querido, que isso? A vida de devoção, ela não está, a profunda dedicação, ela não aponta para aquilo, para reconhecimento, nem para bens móveis ou imóveis. Não, a profunda devoção, uma dedicação total, aponta para um desejo que começa de dentro para fora. Pastor, o que significa um desejo que começa de dentro para fora? Eu posso não ter, eu posso não ver, eu posso não receber, mas eu tenho um desejo ardente de dedicar a minha vida a Deus, não pelo aquilo que eu tenho, mas pelo aquilo que Ele representa para a minha vida. E Davi, ele era assim. Davi, ele amava a Deus não pelo aquilo que ele tinha, mas pelo aquilo que Deus representava na vida dele. Ele reconhecia a Deus como o dono da sua vida. E Davi, ele chegou assim, chamou Salomão no estreito, sabe? É um termo até que eu aprendi com meu pai, os engenheiros falam muito, catret, chamou no estreito, né? E quando Davi fala assim, Salomão, se liga, assim como eu me esforcei, eu te peço, dê continuidade à vida de devoção. Porque guarda o que eu vou falar para você, filhinho de peixe, peixinho não é, filhinho de crente, crentinho não é, mas o pai, ele precisa... Pega aí no teu espírito. O pai, quando eu falo pai, é mãe e pai, tá? Os pais, eles precisam levar o filho, influenciar o filho a dar continuidade à vida de devoção. E Davi, ele estava falando isso, foi um conselho. Foi um conselho. Salomão, se apega, serve a Deus de todo o seu coração, profunda dedicação. E aí quando a gente vai lá para também 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2, vai mostrar que é preciso ter práticas que... É preciso que as práticas exteriores demonstrem de verdade o que tem no nosso interior. Uma vivência, uma vida de devoção, ou seja, as práticas exteriores, aquilo que fazemos do lado de fora, expressa como nós estamos do lado de dentro. Ei, Jesus! O que Davi estava falando? Salomão busca, Salomão se liga, Salomão fica atento, porque as tuas atitudes lá na frente vão determinar para o povo, principalmente para a sua casa, aonde está o seu tesouro? Porque Mateus 6,21 vai falar da seguinte forma, que aonde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. Então eu preciso entender isso. Vocês estão entendendo, amém? Amém? Então, o que... Deixa eu só voltar aqui. Isso, amém, graças a Deus. Então o que eu vejo aqui? Que simplesmente havia essa necessidade. Davi levou Salomão a ver essa necessidade de se ter uma profunda dedicação. E quando eu falo de devoção, eu entendo que aquele que pratica profunda dedicação, aquele que pratica uma profunda devoção, tá, com a sua vida espiritual, ele está sempre buscando um aperfeiçoamento. Você lembra quando Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição não é você falar assim, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, eu vou ficar 24 horas sem pecar. Não é isso. Não é isso. Quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, o que Deus está falando? Abraão, anda na minha presença, mantenha uma vida dedicada a mim. Porque enquanto você mantiver uma vida dedicada a mim, diz o Senhor, tá? A palavra de Deus é revelada. Enquanto mantivermos uma vida dedicada a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive os bissextos, o que vai acontecer? Nós estaremos buscando aperfeiçoamento espiritual. Quando eu busco aperfeiçoamento espiritual, pega isso em nome de Jesus no seu coração. Quando eu busco aperfeiçoamento espiritual, eu adquiro algumas coisas. Eu recebo algumas coisas. Na busca do aperfeiçoamento espiritual,
Pastor, o que é uma busca de aperfeiçoamento espiritual? É manter uma vida de devoção, é manter uma vida totalmente dedicada e comprometida a Deus. Quando eu mantenho uma vida dedicada e comprometida a Deus, automaticamente eu estou buscando, estou tendo um aperfeiçoamento espiritual. E alguns elementos são liberados para a minha vida nesse aperfeiçoamento espiritual. Estou falando com homens e mulheres de Deus. O que é liberado sobre a minha vida? Seja diácono, seja pastor, seja obreiro, evangelista, seja pastora, ministra, professora das crianças, seja professor do preparar para batismo. Aliás, vamos começar a ter uma preparação batismo. Você que não é batizado e quer ser batizado, se prepara, porque nós vamos começar ainda nesse primeiro semestre. Então o que acontece? Você começa a receber alguns elementos, você começa a receber algumas chaves, você começa a receber algumas coisas diferentes. O que, pastor, que eu começo a receber? Eu começo a receber uma visão ampliada. Eu começo a ter uma visão ampliada. Eu começo a ter discernimento, eu começo a ter unção de inteligência, unção de sabedoria. Lembra que eu falei há pouco do profeta Daniel? O profeta Daniel nunca se foi achar. Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele declarou, saiu da sua própria boca, que ele viu em Daniel uma inteligência que nenhum dos sábios tinha. Ou seja, essa inteligência que foi liberada, essa unção de inteligência que foi liberada para Daniel, a unção de sabedoria que foi liberada sobre Davi, que foi liberada sobre Samuel, que foi liberada sobre vários homens, profetas, reis que buscavam, que tiveram uma vida de devoção, isso foi liberado mediante o quê? A sua dedicação a Deus. Então o que eu entendo? Quanto mais eu me dedico a Deus, mais elementos espirituais são liberados sobre a minha vida. Você que louva, você que toca, você que canta, você que prega, você que ora, você que é adorador assim como eu, você que é ovelha assim como eu, nós precisamos de unção de inteligência, nós precisamos de unção de sabedoria, nós precisamos de uma visão ampliada, precisamos de discernimento, e isso tudo nós não iremos adquirir simplesmente indo para a igreja como se fosse bater um ponto, para poder botar número. Nós não adquiriremos isso simplesmente participando de lives ou assistindo no YouTube lives seguindo ministros e ministras. Não, nós receberemos, adquiriremos isso mediante a nossa entrega, a nossa dedicação. Amém? Dando continuidade agora, isso eu dei só essa palhinha para a gente poder entender a lição de hoje, que a gente fala sobre a diferença de idolatria. Quando eu falo de idolatria, idolatria no dicionário, tá? Eu sei que hoje poucos usam dicionário físico, né, papel, é mais a internet. E na internet eu fui buscar algumas definições e eu achei uma simples aqui que fala muita coisa. Idolatria é um termo genérico que se refere a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. E um significado bíblico de idolatria um significado que a gente encontra através da busca da revelação, né? A Bíblia deixa claro que idolatria é adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que a ídolos. Como assim ídolos, pastor? Implica a tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Ou seja, se ao invés de adorar a Deus eu adoro uma caneca, isso é idolatria. Por quê? Porque eu estou adorando aquilo que não é Deus. Por isso que lembra aquilo que nós lemos em Êxodo 20, verso 3, lá no início? Somente a Ele nós podemos adorar. Deus, Ele precisa ser reverenciado. Deus, Ele precisa ser adorado, não pelo aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. E quando eu reconheço, quando eu adoro somente a Deus, eu estou reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. Sabe, uma das formas que você tem para adorar a Deus é quando você olha para os seus filhos e fala assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me permite viver esse momento. É quando você senta à sua mesa e agradece a Deus: Senhor, muito obrigado, porque a tua mão me alcançou e o Senhor hoje me permite tomar um café da manhã, almoçar, comer uma carninha, comer um franguinho, ter uma sobremesa. Quando você faz isso,
você está, além de reconhecer a soberania de Deus, você está adorando e bendizendo o nome do Senhor. Tá? E quando nós não fazemos isso, nós prestamos cultos a outros deuses. E quando eu falo deuses, não é só estátuas, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, coisas que nós fazemos de deuses na nossa vida, nós estamos prestando um culto. E esse culto não é o culto racional que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, né? O verso 1. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Olha só, oferecer é verbo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Rogo-vos que se ofereçam, que vocês, que nós, como igreja, como família, nós nos oferecemos, se ofereçam em sacrifício vivo, né? O que você tem que fazer, faça em vida, adore a Deus em vida, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui no que diz respeito, tá, ao culto racional? O que o apóstolo Paulo está falando que diz respeito ao culto racional? Ele está falando que o culto racional, na questão de oferecer um sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus, ele está falando da entrega total do crente para Deus. Entrega total. Sabe o que é entrega total? É isso que o apóstolo Paulo está falando. A entrega total não está atrelada ao se seu dia é bom ou se o seu dia está sendo ruim. Falei. A entrega total não está ligado a você ter acordado com o pé direito ou com o pé esquerdo. A entrega total não está atrelada a se você dormiu bem ou se você dormiu mal. Se você brigou com o marido ou brigou com a esposa. Não, a entrega total é você, Senhor, tá chovendo? Bom dia, Espírito Santo, estou aqui, eu quero cultuar a Ti. Está ventando? Bom dia, Espírito Santo, estou aqui, eu quero cultuar a Ti. Está aquele rio 40 graus, Espírito Santo, bom dia, eu estou aqui. Você está empregado, Espírito Santo, eu estou aqui. Você está desempregado, Espírito Santo, estou aqui. Isso é o culto racional. E o apóstolo Paulo está falando, o culto racional só entende essa visão aquele que busca uma vida de devoção, que é uma vida de pura dedicação, total dedicação. Porque quando eu busco isso, eu tenho entendimento. Olha aí que eu vou falar para você. Quando eu busco, eu realizo culto racional, automaticamente eu recebo entendimento do que são as bênçãos da salvação. Automaticamente eu recebo, vou repetir porque é didático, entendimento do que são as bênçãos da salvação. E esse versículo resume, tá, de uma forma bem linda o que significa os nossos corpos em sacrifício vivo santo, né? Está falando com o apóstolo Paulo aqui nesse pedaço, ele fala de como deve ser a nossa relação, o nosso relacionamento para com Deus. Tem que ser vivo, tem que ser santo, tem que ser agradável. Então nós precisamos ter um relacionamento agradável com Deus. Pastor, o que é um relacionamento agradável com Deus? Pastor, o que é um relacionamento agradável com Deus? É você ser verdadeiro. Lembra quando Jesus chegou para aquela mulher, uma das passagens lá, a mulher samaritana, e disse: o Pai procura verdadeiros. Por quê? Porque tem muito falso. O Pai procura verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É aquele que é transparente, que fala a verdade para Deus, joga limpo com Deus. E se apresenta a Deus reconhecendo quem Ele é na sua vida. Amém? E uma vez que fazemos isso, pelas misericórdias divinas, é porque nós fomos redimidos e justificados por meio da fé em Cristo Jesus, né? E tem um teólogo, John Scott, que ele explica que o culto racional, isso eu achei fantástico, John Scott, né? Ele explica que o culto racional, esse culto que nós acabamos de falar, ele não deve ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja. Porque você adorar a Deus na igreja é fácil. Ele fala que o culto racional primeiro, ele começa na vida, no lar,
no mercado, lá onde você faz compra, no trabalho. Hoje a irmã Patrícia mandou a foto que ela estava indo no mercado de manhã com o Cadu, né? Foi comprar algumas coisas, né? Até quando você sai com seu cachorro para fazer a compra, para qualquer coisa, você precisa manter o seu culto racional. Você precisa manter, oferecer o seu corpo para Deus, para a glorificação do nome do Senhor. E John Scott, esse teólogo, ele fala sobre isso. Porque você adorar a Deus dentro da igreja, falar que manter o culto racional dentro da igreja, ali que está todo mundo junto, é fácil. Mas você no seu secreto, você no seu trabalho, você na sua vida, no seu cotidiano, lá quando vem os estresses, quando você manter o seu culto racional, é ali que você faz a diferença. Amém? Dando continuidade, aí a gente vem numa pergunta que, até conversando com a pastora Liliane, a gente estava ventilando isso, que é real. É possível, você que está nos assistindo aí, você acha que é possível adorar a Deus e cair no pecado da idolatria? Vou repetir a pergunta. Você que está nos assistindo, você acha que é possível adorar a Deus e cair no pecado da idolatria? Outra pergunta. Uma pessoa que é devota a Deus, tá? Uma pessoa, ela pode ser devota a outras coisas sem ser a Deus e achar que está promovendo uma genuína adoração? Vou repetir. A pessoa, ela pode ser devota a outras coisas que não sejam a Deus e pode achar que está promovendo uma genuína adoração? A resposta para as duas perguntas é uma só. Sim. Sim. Por quê, pastor? Vou te dar um exemplo. Te dar alguns exemplos aqui. Existe uma história na Bíblia, lá em Números capítulo 21, que fala sobre a serpente de metal. Tá? E aí o povo, sabe aquele povo que eu falei do Pentateuco? Então, o povo que Deus tirou do Egito. Nessa história, o povo de Israel ele murmurava muito contra Deus, contra Moisés. O povo sempre murmura. Então, o que foi? Deus permitiu que serpentes ardentes entrassem no meio do povo e começassem a morder, a picar o povo. Picar. E automaticamente eu entendo que isso é um castigo divino. Né? A Bíblia fala sobre isso. Só que esse castigo ele é decorrente a uma atitude que o povo estava tendo para com aquilo que Deus determinou. Então, cuidado com as atitudes que você tem mediante aquilo que Deus determina para a tua vida. Tá? E os israelitas pediram ajuda a Moisés, e Moisés ele recebeu o direcionamento de Deus de fazer uma serpente de metal, né? Isso está lá em Números capítulo 21, verso 8 e verso 9. Números capítulo 21, verso 8 e verso 9. Fazer uma serpente de metal para colocar diante de uma haste, como se fosse um ferro, uma madeira, e colocasse, e todo aquele que foi picado pela serpente, né, que a serpente ardente, e olhasse para aquela serpente de metal, ele seria curado, seria purificado, seria limpo, né? Então, e iria viver. E essa serpente mais na frente recebeu o nome de Neustã. Então, o que eu vejo aqui? Que o povo, olha só, o povo, ele simplesmente adorava a Deus, mas caiu no pecado da idolatria. Como assim, pastor? Porque mais na frente, depois de passar o tempo de Moisés, o povo começou a adorar a Neustã. Quem era Neustã? A serpente que Deus orientou, que Moisés recebeu o direcionamento de montar, de erguer, para que todo aquele que fosse picado pela serpente ardente olhasse e fosse livre da morte e pudesse viver. Aquele mal seria dissipado no meio daquelas pessoas que olhavam. Ou seja, após um tempo depois de Moisés, aquilo que era bênção, que foi posto para ser um bênção, o povo automaticamente reverteu para um tempo de idolatria. E a pessoa começou a devotar aquilo, ser devota àquela imagem, ser devota àquele ídolo, e achou que estava prestando uma adoração genuína. Isso é errado. Cuidado, lindinho, lindona, cuidado, fica atento. Porque cuidado com aquilo que você presta como ídolo na tua vida. Simplesmente, isso que eu estou falando, Deus levantou um homem, um rei, lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, que fez uma reforma. Ezequias sinistro fez uma reforma, querido. 2 Reis, capítulo 18, verso 4, aonde, quando o rei Ezequias, ele chegou e despedaçou aquela serpente. Por quê? Porque está algo que foi posto para
uma instrução de vitória, começou a ser tornada idolatria. E eles estavam colocando Deus de lado. Guarda isso. Deus te deu uma vitória. Não idolatra o carro que Deus te deu. Não idolatra a casa que Deus te deu. Não idolatra o filho, a filha que Deus te deu. Não idolatra a esposa. Não idolatra o esposo que Deus te deu. Não idolatra, querido. Não idolatra o que Deus te deu. Idolatra. Adora somente a Deus. Porque se Ele te deu, é porque Ele achou graça na tua vida. Ele quer que você seja feliz. Jeremias vai dizer, eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal. Porque se você adorar aquilo que Deus te deu e colocar Deus em primeiro plano, cuidado. Porque Deus vai permitir que aquilo que você está adorando e colocando Ele em segundo plano seja tirado da tua vida. Deus pode permitir. Deus pode permitir. Mas pastor, não faz isso não, pastor. Isso é antibíblico. Não, isso é bíblico. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, Deus vai e tira. Você lembra quando eu falei lá na nossa casa uma vez que como é que eu sei, pastor, se esse relacionamento é de Deus para mim? Como é que eu sei se esse emprego é de Deus para mim? Como é que eu sei se essa viagem é de Deus para mim? Como é que eu sei se essa compra, se esse carro é de Deus para mim? Meu amado, tudo aquilo que é de Deus gera paz para tua vida. Mas que tipo de paz? Se está te afastando da presença, não é de Deus. Então não tem paz. Não tá. Se está te afastando dele, não é de Deus. Deus não vai te dar nada para te afastar da presença dele. Tudo aquilo que Deus colocar na tua vida, tudo aquilo que Deus colocar na tua casa, tudo aquilo que Deus colocar na tua mesa é para te aproximar dele. Se está te afastando dele, corta. Pega o machado, aquilo que nós falamos, pega o machado e corta. Corta. Toma cuidado, porque daqui a pouco vira uma idolatria. Ídolos. Mas pastor, o que a idolatria causa? 1 Samuel capítulo 15, abre aí. Paz, Rita, Deus abençoe. Glad. Deus te abençoe, Glad. Vamos lá, diaconisa. 1 Samuel 15. 1 Samuel. É primeiro, não é primeira não, isso aí nos estudos da Bíblia. Eu vou explicar para os irmãos porque não é 1 Samuel, porque é 1 Samuel, porque é 1 Crônicas, porque é 1 Reis, vamos lá, segundo e sucessivamente. 1 Samuel, capítulo 23, você já abriu aí? 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. O que é a idolatria? Só que gera, e agora eu vou ruminar para você, né? Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O que acontece? Vamos lá. O que a idolatria gera? Para nós, a idolatria gera o que? Uma rejeição a Deus. É duro, mas eu vou falar. A idolatria é nociva ao ser humano. Idolatria é nociva, porque geralmente idolatria vem com apego exagerado. Geralmente idolatria vem com apego exagerado. De início a gente acha até que faz bem, mas na verdade está nos destruindo. Por quê? Porque a idolatria está fazendo com que eu rejeite ao Criador, a Deus. E essa idolatria não é somente a ídolos. São coisas que nós levantamos como sendo Deus da nossa vida. Como assim, pastor? O que Deus faz para mim e para você? Nos dá direcionamento, nos dá destino. E aí quando eu paro de pedir direcionamento, destino, livramento, ajuda a Deus, e começo a ter aquela pessoa, aquilo como referência, aquela situação como referência, eu começo a idolatrar. E quando eu começo a idolatrar, eu começo a rejeitar quem tem me guardado até hoje. Você está pegando? Eu vou, talvez, não sei se eu falei rápido demais, mas eu vou repetir para você. Se de Deus vem o livramento, o direcionamento, o destino, a graça, a cura, amém? Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, porque a honra e a glória é toda de Deus. Então nós buscamos em Deus.
Mas quando eu paro de buscar em Deus todas essas coisas e começo a buscar em outro lado, o outro lado eu começo a fazer o quê? Eu começo a idolatrar. Eu começo a adorar. Tipo assim, eu tenho a irmã Patrícia. A irmã Patrícia é minha irmã. Não, eu quero comprar isso, mas eu vou perguntar o que a irmã Patrícia acha, para saber o que ela acha que a decisão dela tem mais peso para minha vida. Não, eu não sei se eu vou fazer porque o Cadu, que é o meu cunhado, a decisão dele é que tem mais peso na minha vida. Querido, não pode. Você pode buscar sugestões, você pode buscar opinião, eu busco, você pode, todos nós buscamos, isso faz parte, e a Bíblia diz que um ou outro ajudou, né? A gente tem que escutar todo mundo, mas ouvir só a Deus. E uma vez lá na nossa casa me perguntaram, pastor, o senhor sempre fala isso, mas qual é a diferença de escutar para ouvir? O escutar entra aqui e sai aqui, o ouvir entra aqui e vem para cá. E às vezes nós ouvimos muitas vozes e escutamos a Deus. Está errado. A gente tem que escutar todo mundo, mas ouvir somente a Deus. Porque senão a gente acaba rejeitando. Ó, eu abro mão. Pastor, me prova isso biblicamente? Existe algum caso na Bíblia que aconteceu isso? Existe, querido, existe. E um dos casos é Salomão. Lembra que eu falei no início, quando Davi chegou para Salomão e falou assim, Salomão, vem cá, eu quero te instruir a você dar continuidade a uma vida que eu construí. Eu construí uma vida de devoção. E eu quero que você dê continuidade a essa vida de devoção, Salomão. E aí, o que acontece? Acompanha comigo. Vamos lá, abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 11. Vou pedir para você abrir aí. É longo, mas eu vou ler para você. Porque é muito importante que você leia esse capítulo, esses versículos, a partir do verso 1, para você poder entender que a idolatria te afasta da presença de Deus. A idolatria faz com que você, com que eu e você, com que nós, vou reformular, perdão, a idolatria nos faz rejeitar a Deus. A idolatria nos faz rejeitar a Deus. Eu vou te provar agora um exemplo de um grande homem na Bíblia, um homem que mexeu com a zona portuária daquela época, um homem próspero, um homem rico, um homem que até hoje é lembrado, que teve uma sabedoria absurda, incomparável. Ninguém até hoje não se viu filho nascido de mulher que teve ou que tem uma sabedoria como a de Salomão. 1 Reis capítulo 11, né? Vamos lá. Olha como é que as atitudes, os pensamentos de Salomão, eles foram transformados. O foco de Salomão foi totalmente mudado devido à sua falta de aproximação a Deus. Ele se aproximou a ídolos. E olha o que gerou na vida dele. Vamos lá. A partir do verso 1. 1 Reis capítulo 11, a partir do verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Olha Deus cantando a bola aqui, olha Deus dando a planta do que ia acontecer se o povo dele, se os escolhidos dele, se aliançasse com mulheres daqueles povos, os moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Olha só, se vocês se apegarem, vocês irão se perder. Vocês irão se juntar e vão seguir aos deuses dele.
O que que eu aprendo aqui? O que que eu aprendo? Vai anotando aí. Eu aprendo o quê? Que quando Deus fala pra gente não fazer, é porque Deus já viu lá na frente. Não vai por esse caminho. Porque se você for por esse caminho, você vai abandonar a tua fé. Se você vai entrar num período de apostasia. Se você for por esse caminho, você que era quente, você não vai ficar nem morno nem quente. Se você for por esse caminho, você vai se esfriar e você vai abandonar o teu chamado, você vai abandonar o teu ministério. Não vai por esse caminho, não anda com essas pessoas, não se assenta na roda dos escarnecedores, não compactua com aqueles que não professam a mesma fé que você, porque você não é super-homem, você não é blindado, você tem calcanhar de Aquiles. E aí, se você se assentar, se você fizer parte desse grupo, você vai se perder. Deus cantou a bola. E quanto tempo Deus tem cantado a bola pra gente? Deus tem dado a planta do que vai acontecer se continuarmos agindo da forma que agimos, olhando e pegando pessoas, objetos, bens móveis e imóveis, idolatrando. Isso aconteceu com Salomão, um homem grande, sábio, sabedoria que recebeu dos céus. Só que aí a palavra continua, vamos lá. No entanto, Salomão, no entanto, gente, essa palavra dói, quebra. Sabe o que significa no entanto? Deus falou, e mesmo assim Salomão foi. Sabe, a graça, recebe aí, sabe, o amado, lindinho, lindinha. Deus falou com Salomão. Quanto tempo você fica falando assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e Deus não fala contigo? Deus falou com Salomão. Quanto tempo você Deus, eu quero te ouvir, e você não ouve Deus? Deus falou com Salomão. Salomão ouviu a Deus. No entanto, Salomão apegou-se, é bíblico, ó. Vamos lá. Apegou-se amorosamente, querido você. Uma vez eu estava conversando com um homem de Deus, e eu falei para ele assim, querido, o grande problema é quando você deixa entrar, vai devagar. Você não é super-homem, filho. Não é. E mulher também. Mulher não é Mulher Maravilha, não, hein? Não, se deixar entrar já era, querido. É brabo. Então é melhor às vezes que você fala assim, eu não quero ver, porque se deixar entrar, tá? A carne é fraca. Vamos lá. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Aí Salomão, olha o que Salomão fez. Ele casou com 700 princesas. 700 princesas Salomão casou. E 300 concubinas. E as suas mulheres os levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado a Deus. Ou seja, à medida que Salomão envelhecia, porque teoricamente, quanto mais velho eu sou, mais experiência de vida eu tenho. E quanto mais experiência de vida eu tenho, mais calejado eu fico, mais experiente. Só que no reino espiritual, tempo de igreja, tempo de casa, tempo de ler a Bíblia, não aponta para a maturidade. Tem muita gente que está na igreja há 300 anos e é imaturo na fé. Tem muita gente que bate no peito, mas é um menino, e é um menino mimado. Por quê? Porque nós precisamos entender que o que gera maturidade é a tua devoção, não é o tempo de casa. Tempo de casa não gera maturidade no reino de Deus. O que gera maturidade no reino de Deus é a nossa devoção, é a nossa dedicação a Ele. E Salomão, como ele perdeu essa dedicação, como ele perdeu essa dedicação, ele perdeu essa devoção, mesmo ficando velho, ele entrou num estágio de cegueira espiritual. Falei, ai Jesus,
Por que Salomão entrou num estágio de cegueira espiritual? Eu estou falando de Salomão, filho de Davi. Eu estou falando de Salomão, aquele que Deus chegou para Davi e falou assim, o meu templo vai ser construído, mas não por você, vai ser por intermédio de Salomão. Por que Salomão entrou num estágio de cegueira espiritual? Porque o coração dele se desviou e acabou caindo no âmbito da idolatria. Querido, quando o nosso coração se desvia da verdade, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando o nosso coração se desvia da verdade, entramos no estágio de cegueira espiritual. E aí não tem idade. Ah, mas tem 70, 90, 100 anos. Isso não tem maturidade. Não tem, porque está cego espiritualmente. Acha que tudo é lindo. Acha que o coração dele é que dá prazer. Acha que o fato de estar alegrando o coração, se está alegrando meu coração é de Deus. Se está alegrando a minha alma é Deus fazendo. Querido, está errado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É a Bíblia, não sou eu. Estou falando da Bíblia. Agora, se você não quer aceitar a Bíblia, é a Bíblia que diz que o coração do homem é enganoso. Então o que eu aprendo aqui? Salomão, ele se perdeu e entrou no estágio de cegueira espiritual porque ele perdeu a sua devoção. Quando eu abro mão da minha devoção, quando eu abro mão da minha dedicação, eu entro no estágio de cegueira espiritual. E eu vou falar para você, cegueira espiritual, seus olhos naturais estão abertos, mas o espiritual está fechado. E o discernimento, ele vem no espírito. Falei. O discernimento vem no espírito. Discernimento, que é uma das armas de defesa e de ataque. Armas espirituais, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Você quer ter discernimento espiritual? Não adianta os seus olhos naturais estarem abertos se os seus olhos espirituais estão fechados. E eu vou falar para você, não adianta você falar que lê a Bíblia, não adianta você falar que faz jejum, se você não se dedica a Deus, filho. Teu olho espiritual, com os seus olhos espirituais continuarão fechados. Pastor, o que é olho espiritual fechado? Tu começa a achar que o que você faz é certo. Tá separando a tua família. Tá trazendo discórdia dentro de casa. A paz que tinha se esvaiu e você não está vendo que isso não é de Deus, que as suas atitudes não são de Deus. Sabe por quê? Está cego espiritualmente. Pastor, isso aconteceu com Salomão? Aconteceu. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziam a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o do seu pai Davi. O que eu vejo aqui? A continuidade acabou. Sabe aquela continuidade que Davi, nós lemos no início, Davi falou, Salomão, estou te dando um empurrão para você dar continuidade. Por isso que muitos ministérios começam, o importante do ministério não é como ele começa, mas é como ele termina. Por isso que muitos ministérios começam bem, mas terminam mal, porque quando a dedicação, quando a devoção se esvai, acaba. E o que é que acaba a devoção? É porque quando a gente tira os olhos de Cristo e coloca os olhos no homem, a devoção acaba. Salomão tirou os seus olhos de Deus. E o que aconteceu? Ele seguiu, é bíblico. Tá lá, o versículo que eu vou ler agora. Salomão seguiu postes sagrados, a deusa dos sidônios. Sabe quem Salomão seguiu? A Moleque. Moleque era o repugnante deus amonita. Salomão fez aquilo que o Senhor reprovava. Totalmente diferente de Davi. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ele perdeu a sua dedicação. Querido, não perca a sua dedicação, porque se você perder a sua dedicação, facilmente o seu coração vai levantar ídolos. Facilmente o seu coração vai levantar ídolos. E um dos ídolos sabe o que é? Vou ler para você aqui, ó. Nós separamos aqui, ó. Nessa modernidade que nós estamos, um dos ídolos que são levantados no nosso coração de forma consciente e de forma inconsciente é a autorrealização. Aquilo que você queria fazer e não deixaram? Ah, não, eu vou fazer. Tu tá tão cego espiritualmente que acha
que tu está agindo da forma certa, que você acha que o fato que você não conseguiu realizar, você não consegue entender porque não era para você fazer. A autorrealização, o amor próprio, o orgulho, a autossuficiência se torna ídolos na nossa vida que são levantados de forma consciente ou inconsciente. Como assim de forma inconsciente? Consciente eu sei, pastor, mas como assim de forma inconsciente? Uma decepção pode fazer você levantar um ídolo na tua vida. Uma frustração pode fazer você levantar um ídolo na tua vida. E um dos ídolos que a gente vê muito nas igrejas, tá? Isso eu falo não só como participante, mas eu falo não só pelo fato da gente estar lá na casa, mas como eu participei de um ministério, grande, aí de lá eu fui para uma outra igreja, uma igreja que eu fiquei durante 6 meses, tá? Durante um ministério que eu via muito isso acontecer. E a gente vê acontecer em vários lugares, vários estados do mundo como um todo, é a aspiração excessiva por título. Querido, título e cargo na igreja. Sabe o que é isso? Está gerando uma idolatria. Não, eu preciso ser pastor. Não, eu preciso ser pastor. Não, enquanto eu não for pastor, não, eu preciso ser pastor. Meu amado, a primeira coisa que eu vou falar para você, o que você precisa ser, quem sabe é Deus. O pastor Manuel sempre falava, quem dá oportunidade é o Espírito Santo. Você não pode querer um título, você não pode querer um cargo. Porque isso aponta para uma idolatria inconsciente. Agora, quando você sabe, quando ela é causada por uma frustração, quando ela é causada por uma decepção. Agora, quando você faz porque você quer aquilo, que você acha, não, eu tenho capacidade de estar em cima, eu tenho capacidade de fazer aquilo, aí já é consciente, é pior ainda, né? Então a gente precisa entender que isso tudo são coisas que no tempo moderno que a gente está, são ídolos que são levantados no nosso coração. E quando a gente, um outro ídolo que a gente levanta de forma consciente ou inconsciente, é chamada posição social. Posição social. Cuidado. Porque dentro da posição social, eu estava estudando e encontrei um outro ídolo. Dentro da posição social tem um outro ídolo, chamado dinheiro. Consciente ou inconsciente? Como assim? Tem gente que na igreja, enquanto uns estão pedindo restauração, mudança, libertação, outros estão pedindo o quê? Dinheiro. Deus, eu preciso comprar. Deus, eu preciso vender. Deus, eu preciso. Deus, meu amado irmão, Deus sabe o que você precisa. Mas antes de você pedir dinheiro, mantenha uma profunda dedicação tua. Mantenha uma vida de devoção, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe, tem uma passagem que eu acho fantástica. Pedro está desesperado, tem que pagar um tributo. Aí Jesus fala assim, ó, pegou o peixe ali dentro do peixe, tinha, ó, dá para tu e para a minha. O que eu aprendo aí? Porque no momento mais difícil, no momento da escassez, Deus chega e fala assim, ó, fica tranquilo, eu sou o dono do ouro da prata, você tem que pagar uma conta, eu vou levantar, faz o que eu estou fazendo, ele te deu orientação, já te deu o destino, é só você obedecer que lá você vai encontrar o necessário para você pagar a tua parte e a minha. Ou seja, o que eu aprendo mediante isso? O dinheiro, a gente tem que tomar cuidado para que o dinheiro não seja um Deus na nossa vida. Como assim, pastor? Não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, Pô, mas hoje é domingo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta. Salvo aqueles que trabalham de plantão, tá? Tô dando um exemplo. Não. A tua vida é em cima de trabalho. Por quê? Porque você acha que para que você tenha suficiente, você tem que gastar a tua vida trabalhando. Tá errado, querido. O teu suficiente não é o dinheiro. A tua suficiência não vem do teu trabalho. Ai, falei. A tua suficiência não vem do suor do teu corpo. A tua suficiência vem da tua entrega. Por quê? A tua suficiência é Jesus, aquele que vive e reina. Se Deus quiser, querido, Ele abre uma porta para você ganhar 1 milhão por mês. Se Deus quiser, Ele abre uma porta para você ganhar 10 reais por dia. Se Ele quiser, Ele não abre porta nenhuma. Mas o nome dEle nunca vai ser envergonhado na vida da igreja dEle. O nome do Senhor nunca vai ser envergonhado na vida da igreja que mantém uma dedicação total, uma vida de devoção a Ele. Outra coisa que faz com que a gente, consciente ou inconsciente, levante ídolos, né, são os bens. Nós falamos no início. Por quê, pastor? Só falando de bens. Bens móveis e imóveis. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente coloca, bem, realização,
Vou falar para você, o meu sonho, o meu desejo é ter minha casa própria. Isso é um sonho meu, eu tenho sonho. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus não nos dá, porque sabe o que vai acontecer lá na frente? Ou às vezes Deus dá, permite que tenhamos, e a gente acaba se perdendo. Porque tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, que nos afasta da devoção, se torna idolatria. Às vezes é um filho, às vezes é esposa, às vezes é marido. Cuidado com o que você coloca em primeiro lugar. Sabe, querido, você vai honrar o teu casamento, você vai honrar os teus filhos, você vai honrar os seus netos, você vai honrar aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas em primeiro lugar sempre virá Deus. Em primeiro lugar nunca vai vir o desejo do seu coração. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque enquanto Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós não estamos mantendo uma vida de devoção. E para a gente já finalizar aqui o horário, devido ao horário, diz assim, ó, nesse tempo, a pastora falou para mim aqui que eu copiei, colei, né? Que eu vou ler para você. Duas coisas. Primeiro, quando você olha para certas teologias que estão satisfazendo certas paixões mundanas e necessidades pessoais, abre seu olho. Quando você vê certas teologias que estão satisfazendo paixões carnais, mundanas, ou necessidades pessoais, abram os seus olhos. Depois você lê em casa, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. As idolatrias, queridos, vão se infiltrando, essas idolatrias que eu falei, de forma consciente e inconsciente, elas vão se infiltrando, sabe? Na vida dos crentes, nos lares evangélicos, de uma forma valorosa, de uma forma sorrateira, até que seja considerado normal. Aí a pessoa fala: pastor, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver, todo mundo faz. É um jeito diferente de ser, pastor. É um jeito diferente de adorar, pastor. Não, tá na moda, tem que fazer, tem que acontecer. Cuidado com essas idolatrias consciente e inconsciente, porque a idolatria faz você rejeitar a Deus. E quando você rejeita a Deus, a tua igreja cai. E a tua primeira igreja é a tua casa. Cuidado com as idolatrias, cuidado, né? E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro essa segunda parte, né? A gente precisa saber que Deus tem o senhorio absoluto sobre a nossa vida, absoluto. Quando a gente vê a história de Elias, né, com Acabe, tinha um homem chamado Obadias, acho que é Obadias. Ele trabalhava, se não for, peço perdão aos irmãos, ele trabalhava com o rei, com Acabe, e aí simplesmente Obadias ele chegou e encontrou, Acabe foi para um lado, Obadias para o outro, Obadias encontrou com Elias, e Elias falou assim: manda falar para Acabe que eu tô aqui, que eu vou lá. E quando Elias chegou perante Acabe, Elias disse: olha, por causa da idolatria de vocês, aos Balaíns, por causa da idolatria de vocês, aos deuses estranhos de vocês se afastaram de Deus. E agora vou mostrar quem é o verdadeiro Deus. Aí Elias mandou chamar os profetas de Baal, os 450, e mandou chamar os profetas de Seir, que era 400. Então a gente começa a ver quantos profetas eram? 850 profetas. E a chapa esquentou, querido. A chapa esquentou e Deus mandou fogo do céu quando Elias clamou, porque o verdadeiro Deus, ele não tem que ser idolatrado, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser adorado verdadeiramente. E aí o que eu aprendo? Tudo aquilo, e eu vou pedir para você hoje, para a gente poder fechar, que o tempo já está passando. Peço perdão aos irmãos. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 23. Você lembra que eu falei no início de Mateus 6, 21? Que diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, verso 23. Eu vou ler para você, para a gente poder fechar. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Querido, guarda o teu coração.
a gente poder fechar, guarda o teu coração. Pastor, por que eu vou guardar o meu coração? Porque dele procede as saídas da vida. É bíblico isso. Quando eu guardo o meu coração com Deus, em Deus, nenhuma ferida, tá? Deixa eu pegar isso. Nenhuma ferida, nenhuma palavra maldita fere o coração, porque o meu coração está guardado em Deus. E aí agora, quando você lê Provérbios 4:23, você entende quando o salmista vai dizer: a tua palavra escondi, guardada onde? Por que eu tenho que guardar o coração, pastor? Porque o coração do homem é enganoso. Então, quando eu guardo o meu coração com a palavra de Deus guardada dentro do meu coração, eu não gero divisão, eu não gero dano, as coisas de Deus não geram dano. Eu multiplico, eu somo, eu não divido nem subtraio. Você está pegando aí? Então, guarda o teu coração, querido. Somente a Deus adorarás. Mantenha uma vida de devoção. Cuidado, não permita que nenhum ídolo, mesmo no momento de dor, no momento de decepção, no momento onde você estiver mais fraco, não deixa que nenhum ídolo se levante para poder dominar o teu coração, guiar a tua mente. Porque quando essa novela Gênesis fantástica, eu falei domingo passado na nossa casa, eu quero repetir, tem a passagem que mostra que o diabo ele ficava rodeando Abraão, rodeando, mas o diabo ele só pegava Abraão no momento da fraqueza, só sugestionava no momento de fraqueza. Onde eu quero falar para você, no momento que você está mais fraco, o teu coração tem que estar blindado por Deus, tem que estar guardado por Deus. No momento que você está mais ferido, no momento que você estiver abalado, no momento que você achou até tu, Brutus, no momento que você falar que não dá mais, é aí que o teu coração precisa mostrar aonde está a palavra. A palavra tem que estar guardada no teu coração, meu amado, porque o que mantém uma igreja de pé é a palavra. O que mantém uma família unida não é a quantidade, é a palavra. O que mantém a igreja fortalecida, a igreja que tem a palavra nunca será abalada. Pastor, eu preciso ter a palavra. Como é que eu mantenho a palavra? Como é que eu tenho a palavra em tanto esse momento de dor que eu estou vivendo? É a busca por Deus, é a vida de devoção. Amém? Então eu vou orar por vocês agora. A gente está finalizando. Peço perdão pelo horário, por ter passado. Peço perdão à irmã Patrícia, por causa do horário, mesmo sendo a minha irmã, a gente tem que honrar. A igreja de onde eu vi sempre me instruiu isso. Até estava falando com a Duda essa semana. Eu falei: Duda, obrigado por ter falado, mas comunica. Tem que honrar o ministério do irmão. Tem que honrar. E assim, eu peço perdão por ter passado o horário. Mas eu quero orar por você, agradecer a Deus pela tua vida, pela tua semente. E eu quero simplesmente, e assim a gente vai encerrar a Escola Bíblica Dominical. Peço perdão por qualquer coisa devido ao passar da hora. Mas cuidado. Não deixa que nada tire o seu coração da presença de Deus. Não deixe que mulher nenhuma, que dinheiro nenhum, proposta nenhuma, não deixe que homem nenhum tire o teu coração da presença de Deus. Porque assim como Davi falou: Salomão, você está recebendo uma graça para dar continuidade. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, está recebendo uma graça para que você instrua os seus para darem continuidade a uma vida de devoção. Estou vendo que a Dani está aí. Coisa mais linda da Dani, um exemplo foi como teve a célula jovem, né? Na sexta, eu mandei o vídeo da Samara orando. Eu acho que a coisa mais linda, né, Dani, para uma mãe, para um pai, é ver os seus filhos darem continuidade à mesma fé, à lealdade ao Deus a quem nós adoramos. Então eu creio que isso pode acontecer na minha casa, na tua casa. Então posso orar por você e vamos aproveitar e orar pela Bolsa Apostólica também. Deus, eu te agradeço por esse período de estudo da tua palavra. Eu te agradeço por esse período, ó Pai, onde eu creio que nós conseguimos aprender um pouco mais da tua palavra. Ninguém sabe tudo,
O único que sabe tudo e todas as coisas é Tu, Espírito Santo de Deus. E agora eu te suplico, abençoa as mentes, abençoa os lares, que todos nós, permita que tenhamos um domingo abençoado, permita que tenhamos um almoço em família, em paz, permita, Senhor Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, guiada pelo Teu Espírito, que nós possamos nos dedicar a Ti, Senhor Jesus, em tudo, uma entrega total a Ti, amando os nossos irmãos, vivendo a Tua palavra, sendo pacificadores, sendo bom esposo, boa esposa, sendo bons pais, bons filhos. Nos instrui, ó Pai amado, a honrarmos a Tua palavra nessa terra, porque a nossa dedicação é satisfazer a Tua vontade e não a nossa. Os nossos desejos pessoais, as nossas realizações ficam em segundo plano, e em primeiro plano está realizado o desejo do Teu coração, Deus. Nos ajuda a colocar essa verdade em prática, nos ajuda a colocar essa máxima no nosso dia a dia, independente se a nossa família toda é evangélica ou não, nos instrui, nos ajuda, nos orienta. Ó Pai, te peço agora por todos, pela Bolsa Apostólica. Tu sabes, ó Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito para todas as igrejas. Muito alegra o nosso coração quando passamos em vários bairros e vemos uma agência aberta, uma igreja aberta, uma igreja louvando, quando ligamos no Face, ou quando ligamos no Instagram, ou quando ligamos no YouTube, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo propagado, mas todas essas igrejas, assim como a nossa, temos custos. Senhor, nos ajuda a honrar o Teu nome. Eu te agradeço pelo casal que investiu e nós conseguimos colocar a faixa lá da igreja. Muito obrigado por esse casal, Pai. Traz à existência o sonho deles, se for da Tua vontade, ó Deus, mas que eles continuem mantendo uma vida de devoção a Ti. Eu te agradeço porque pelo adesivo que a igreja conseguiu trocar, cada detalhe, e eu profetizo, ó Pai, que sobre a Bolsa Apostólica da Nova Jerusalém da Taquara e de todas as igrejas evangélicas, o Senhor vai suprir todas as necessidades. Eu creio que o Senhor pode levantar ajudadores, eu creio que o Senhor pode mandar provisão para que tudo seja modificado, o que tem que ser trocado, o som ser consertado, outras coisas ser modificadas. Eu creio no poder da oração, que o Senhor pode mandar a provisão, porque não é para a honra do homem, mas é para a honra do nome de Jesus naquele local, e a honra do nome de Jesus em todas as igrejas. Que o Teu nome seja glorificado. Envie uma graça administrativa para todas as igrejas que pregam e que vivem a verdade, que vidas sejam alcançadas, seja no presencial ou seja na internet, por meio do online, mas que todas as ovelhas de todos os ministérios de Cristo sejam alcançados pela Tua palavra. Manda provisão, não para a glorificação do homem, não luxo, não riqueza, mas para que a Tua palavra, que o Teu evangelho seja levado e propagado, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por todos aqueles que participaram dessa live, que eles sejam alcançados e tenhamos um almoço abençoado, e daqui a pouco juntos nós possamos estar no presencial, lá no presencial, ó Pai amado, para celebrar a Ti a vida, um tempo de gratidão, hoje o primeiro domingo do mês de maio. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaiam, sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que nós, como família, nos unimos hoje, a partir de hoje, para que um ou outro possa ajudar e juntos buscarmos e termos uma vida de devoção, sem idolatria ao homem, sem idolatria a qualquer outra coisa, mas adorar somente a Deus, não pelo aquilo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é na nossa vida. E nós reconhecemos a Tua soberania. E a igreja do Senhor, em uma só voz, diz amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Quero te ver daqui a pouco. Daqui a pouco quero ver você no online, tá? No presencial, perdão. Avenida dos Mananciais, 995 da Taquara. Quero ver você também, se você não puder, no online, tá? Pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu quero deixar só um alerta aqui. Você que ainda não se vacinou, querido, se vacina. Você que sofre de comorbidade, hipertensão ou qualquer outras situações, procura o posto mais próximo, tá? Leva o atestado médico e se vacina. Não dá mole. Valoriza, porque a tua vida é muito especial para Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Fique em paz, em nome de Jesus.
Aleluia.